manual, né, de resenha, porque a gente vai falar hoje sobre resenha e também um pouquinho sobre linguagem acadêmica e tal, de textos, principais erros no texto acadêmico. Como a gente já tem esse modelo da resenha, eu vou explicar esse modelo da resenha, né? Então, a primeira parte da aula vai ser a explicação do que é resenha e como estruturar essa resenha, né? E aí eu vou colocando algumas dicas aqui na apresentação, mas não fiz nenhuma apresentação em PowerPoint enfim, não preparei alguma coisa em específico, então é mais um bate-papo sobre a questão da resenha, né? E aí vai ficar meio complicadinho para a galera, mas depois o pessoal vai tirando as dúvidas, tá certo? Tudo bem? Então a gente já começa. E aí eu já vou falando um pouco para vocês que a resenha, diferente do artigo, enfim, do ensaio, ele tem as suas especificidades, mas ele não é tão fixo quanto, por exemplo, um artigo. Um artigo a gente tem uma maior padronização da sua estrutura, né? Boa noite, Vitor, vamos chegando. E a gente está falando de resenha, tá? Então, uma das coisas que vai caracterizar essa resenha, principalmente em revista, ou mesmo uma resenha acadêmica, é o fato de você ter uma exposição, né, da sua opinião, um diálogo do texto, né, com o autor, e o fato o primeiro item da resenha ser, na verdade, a sua referência, né? A sua localização dentro do texto, dentro da referência, né? Você vai colocar a primeira coisa no texto é a referência do texto que você pretende resenhar, do capítulo de livro, enfim. Como são vários tipos de resenha, a gente vai pensar na resenha como vocês colocam aqui na Bahia, né? Muita gente fala assim, vamos resenhar. Então, vamos conversar, não é isso? E a resenha nada mais é do que um grande diálogo, mas um diálogo bem argumentativo, um diálogo bacana, crítico, com esse autor, tá certo? Então, a primeira coisa que você vai identificar com muita frequência numa resenha é que dentro da sua estrutura, a primeira linha é dedicada à obra que você está resenhando, a obra que você está se abrindo ao diálogo, tá certo? A gente vai falar mais ou menos um pouquinho a respeito disso, tá? E aí eu vou projetar para vocês uma coisa bem simplesinha que eu fiz, só para a gente resenhar, como a galera fala. Vocês estão visualizando? Ainda não? Não. Peraí, que agora acho que vai indo, né? Tá, eu vou aumentar aqui bastantão. Eu peço desculpas aí, gente, eu tô com o nariz meio... Tá. Aqui a gente vai só conversando, né? Que tem vários tipos de resenhas, e a resenha que vocês mais vão fazer dentro da academia, que é a resenha que mais os professores pedem, né? É a chamada resenha acadêmica. Essa resenha acadêmica é também chamada de crítica. Só que a gente não vai se importar muito com esse nome, não. Porque quando o professor pedir resenha, é com certeza uma resenha crítica. Tem gente até que fala, mas não tem como ser uma resenha sem ser resenha crítica. Ela já é crítica pela sua natureza, né? Mas a resenha acadêmica é essa resenha que a gente tem o modelo lá no manual de padronização de textos, no manual de textos acadêmicos, né? Tanto no site do Bicult quanto do Secult. E aí, o que o professor quer, ou o que a resenha quer, é que você dialogue com o texto, como se você fizesse um grande resumo desse texto, né?
mas de uma maneira crítica, se posicionando e dando voz ao autor, certo? É o que vai, na verdade, diferenciar a questão do resumo, fazendo com que eu, né, ao ler a sua resenha, pegue a essência desse texto, desse capítulo, dessa obra, pegue a essência disso, né, e tenha vontade de conhecer a obra, o capítulo, direto da fonte. Então, a resenha é, ao mesmo tempo, um diálogo crítico, tá? E um convite a conhecer melhor essa obra. Eu já li resenhas, gente, que a resenha é, assim, até melhor do que a própria obra, de tão bem feita que é a costura e o diálogo com esse autor, tá certo? Ah, mas eu só vou dialogar com esse autor? Eu não posso trazer mais nada para essa resenha? A gente vai ver o que a gente chama lá no manual de padronização de textos acadêmicos de movimentos retóricos. O que são movimentos retóricos? São movimentos de estrutura de uma boa resenha. O que uma boa resenha precisa, né? Quais são esses movimentos que eu preciso fazer para que eu tenha uma boa resenha, uma resenha acadêmica, tá? E aí, o que eu coloquei aqui um pouquinho para gente é que quando você vai fazer a resenha, você mesmo utilizando o discurso direto, né, a fala direta, as citações diretas do autor, ou fazendo uma paráfrase. Alguém sabe o que é paráfrase? Aliás, alguém não sabe o que é uma paráfrase? Isso aqui é importantíssimo. É importantíssimo para a linguagem de texto acadêmico. Porque, no fundo, o que você faz do texto, quando você joga para uma citação indireta, você, na verdade, está parafraseando, né? Não é exatamente no termo literário, porque na literatura a gente tem uma outra concepção da paráfrase, mas o que você está fazendo é parafraseando o autor, né? Todo mundo sabe o que é a paráfrase? Mari já disse que não, Vitor não, ótimo, gosto de gente assim que já manda a dúvida. Bom, então, lá no privado eu vou explicar só para o Vitor e para a Mariana, tá? Que só eles me responderam, então vou explicar só para vocês depois. Bom, essa paráfrase, como eu não sou uma pessoa má, o que acontece? Essa paráfrase é como se você estivesse dizendo aquilo que o autor disse com as suas palavras, tá? Você está jogando com a ideia do autor, certo? Você vai pegar a ideia do autor, a principal ideia dele, e vai falar com as suas palavras. A paráfrase é muito difícil, porque normalmente a gente concorda com o autor, e às vezes a gente fica, poxa, eu não diria nada melhor. Mas a citação indireta e a paráfrase faz com que você estabeleça esse diálogo com o autor, né? E que você pense e reflita e escreva com suas próprias palavras o que o autor está querendo dizer. Tá certo? Tranquilo? Bom, então, na resenha, tanto esse discurso direto quanto essa paráfrase, né, essa citação indireta, ela precisa de alguns verbos que a gente chama aí, eu coloquei aí um nome bem bonitinho para vocês, ó, verbos de sende. Descende de dizer, o verbo que todo um campo de verbo que vai falar e dizer. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, a gente vai empregar para fazer uma resenha esses verbos que norteiam o verbo dizer. E quais são esses verbos que normalmente a gente encontra que são massa, muito massa para a gente empregar numa resenha ou num texto de linguagem acadêmica, né? Dizer, falar, comentar, afirmar, propor, determinar, mencionar, discutir, afirmar. Todos esses verbos aqui,
Eles são do campo dos verbos dos descend, tá? Ou descend, tanto faz. Mas são todos do campo do dizer. Então, o autor quis dizer, né? Manuel de Barros quis dizer, Manuel de Barros disse, né? Manuel de Barros fala, Manuel de Barros comenta, como comenta o autor, como afirma o autor, como propõe Milton Santos, como pretende explicar Milton Santos, como pretende, nessa afirmativa, convencer o autor. Então, são todos esses verbos que a gente utiliza para poder jogar com a ideia do autor, seja ela num emprego de discurso direto, na citação direta, né, aquela em que a gente coloca as aspas e coloca exatamente aquilo que o autor disse, ou parafraseando o autor, colocando numa citação indireta. Então, são verbos preciosíssimos, ok? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Bom, aqui eu coloquei alguns movimentos. Então, por exemplo, mas como é que eu posso empregar? Começar o meu ensaio, o meu artigo, a minha resenha, né? No caso aqui, eu trouxe alguns exemplos que são bacanas de você colocar, tanto para o artigo quanto para a resenha, né? O artigo de fulano de tal, o artigo, vamos usar então uma pessoazinha, tá? O artigo de Milton Santos, ou o livro de Milton Santos, no artigo, por uma geografia melhor, ou no livro por uma geografia melhor, o objetivo do autor é. Né? Então, você vai sempre jogar para o autor, você sempre vai jogar para ele esse começo de diálogo. Não, numa resenha, não é você quem diz, é sempre o autor que diz. Essa é a primeira dica, tá? Numa resenha, não comece a sua resenha dizendo esse meu texto ou esse texto vai falar da minha opinião sobre Milton Santos ou por uma geografia melhor. Não, o artigo fala sobre o texto de fulano de tal, sobre o livro fulano de tal, sobre o capítulo tal de fulano de tal. Então, é como se você abrisse a sua resenha para o outro, para o autor. Certo? Bom, aqui. Esses movimentos aqui, a gente vai reparar lá no manual, lá no modelozinho, tá certo? E aí eu posso depois disponibilizar esse daqui, tá? Vamos lá para o manual. Lá no manual, eu já deixei aqui aberto, tá? A questão da resenha, ok? Tá todo mundo conseguem visualizar? Vou entender isso como um sim. Aqui vocês têm a explicação exata do que é uma resenha, né? E aí vem aquilo que eu falei com vocês, que é exatamente esse sentido que vocês dão hoje para resenhar. É claro que a resenha aqui, quando vocês falam de resenha, é muito mais de diálogo informal, de conversar, jogar conversa fora, né? Mas essa resenha aqui é uma exposição mais crítica e mais informativa sobre uma obra, um capítulo, em que você vai falar e você vai analisar esse texto sobre vários ângulos, sobre vários aspectos. E isso é que é bacana da resenha, né? E é por isso que muitos professores pedem resenha e não um resumo crítico, por exemplo. Porque a resenha é esse momento que você vai dialogar com o autor e você vai esmiuçar, você vai articular as principais ideias do texto, tá certo? Você, dentro da resenha, você pode fazer comparações, né? Você pode fazer apreciações e indicações. Tá? Lembra dos movimentos? Então, estão aqui os movimentos retóricos.
a estruturação dessa resenha, como é que ela deve se estruturar. É claro que ela pode expandir ou diminuir, mas o principal são esses 4 movimentos, são cinco movimentos, né? A primeira que tem que abrir o seu texto, a sua resenha, é a referência bibliográfica, tá? Ou cinematográfica, se você quiser fazer de qualquer outro objeto ou texto ou não textual, certo? O segundo movimento que a gente chama da estrutura vem a apresentação dessa obra, né? Do autor. Quem é o autor? Qual é a área desse autor? Né? Da onde ele é? Claro que você não precisa colocar que nasceu lá na beirada de São Paulo e veio até Minas Gerais, passou pelo Espírito Santo e aprendeu a andar com 7 anos, coisas do tipo. Mas fazer uma breve exposição, né, desse autor na sua resenha deve ser o seu primeiro parágrafo. Então, no seu primeiro parágrafo, você vai fazer uma apresentação desse autor. No segundo movimento, você vai apresentar essa obra. Se ela é dividida em partes ou capítulos, ou itens e subitens, você vai colocar no seu terceiro movimento ou no seu segundo parágrafo, tá certo? Então, o primeiro parágrafo é de apresentação desse autor, certo? O segundo parágrafo é uma apresentação da obra, em que você vai comentar as partes dessa obra. Ah, mas o meu capítulo, ele é único, ele não é dividido em parte nenhuma. Mas você pode fazer uma apresentação geral desse capítulo para ir depois abordando item por item. Ok? Alguma dúvida? Por enquanto, não? Vocês sabem que podem interromper a gente, né? Qualquer hora. Bom, no quarto movimento, que não precisa se fechar em um parágrafo, né? É interessante que essa parte, esse quarto movimento, que é um dos, que para mim é o principal, é a sua articulação, o seu movimento de diálogo com o texto. E aí você pode reservar para o seu texto, no mínimo, uns 3, 4 parágrafos, dependendo do seu tema e dependendo do conforto que você tem com aquele tema, né? A gente conhece um pouco mais sobre um assunto, conhece um pouco menos sobre o assunto, dialoga mais, dialoga menos, ok? E o quinto movimento é quando você faz a indicação da obra, mas, gente, não faz a indicação da obra do tipo assim, vale a pena ler, uhul, vai lá, conheça, leia a obra, é muito bacana a obra. Não façam isso, tá bom? Vamos ver como é que isso funciona na, na lida de verdade, aqui no template. Bom, a gente já mostrou aqui o template, né, de resenha crítica, de resenha. Aqui tem as indicações, né, de qual é o tamanho da fonte, qual é o tipo da letra, o alinhamento sempre justificado. Para quem não sabe o que é o alinhamento justificado, se você está no Word, né, é esse daqui, ó. Esse quadradinho todo certinho, bonitinho, que vai fazer o seu alinhamento justificado, tá certo? Vai deixar o seu texto com margens iguais ou vai deixar o seu texto mais bonito visualmente, tá certo? Bom, aqui é o alinhamento à direita. Esse alinhamento à direita é quando você vai colocar o seu nome, tá certo? Quando você vai colocar o seu nome, logo abaixo da referência, você coloca ele à direita, ok? O alinhamento centralizado e o à esquerda, ok? Esse alinhamento à esquerda é utilizado quando a gente vai fazer referências,
ok? A lista de referências, ela vai sempre no alinhamento à esquerda. Para o nosso texto, o alinhamento sempre é justificado, tá certo? Bom, rapidinho uma coisa, gente, que eu queria mostrar para vocês. Alguns professores usam essa resenha, esse modelo aqui, esse template, mas ele quer que você coloque o nome do autor aqui junto com o seu. Gente, como o Sérgio já falou, você dança conforme a música do dia, tá certo? Então, fica só como sugestão. E aí, aqui a gente não colocou no template, mas eu acho que é importante a gente falar, mesmo que rapidamente, como inserir uma nota de rodapé. Eu não sei, você vai falar sobre nota de rodapé? Mais lá para frente? Tá. Eu vou falar rapidinho como inserir uma nota de rodapé. Se eu tô aqui no Word, acho que vocês estão me acompanhando aqui o Word, né? Vocês vêm aqui em referências, inserir nota de rodapé. Muitas vezes as pessoas estão aqui no Word, né, trabalhando, coloca o nome, eu vou inserir agora uma nota de rodapé. Vem aqui. Bom, se eu vou inserir uma nota de rodapé, eu vou inserir, né, rodapé. Não é isso que acontece, isso está errado, gente. Para inserir uma nota de rodapé, você vai até o final do seu nome, vai em referências, inserir nota de rodapé, e aqui você vai colocar graduanda no bacharelado, tal. Ok? Tudo bem? A gente pode falar e fazer isso aí com mais calma, uma outra aula, tá bom? E aqui tem algumas dicas de como você deve tratar numa linguagem impessoal, ok? Então, o primeiro parágrafo é sempre de apresentação do autor ou do livro, né? E do professor aqui, no caso do autor, tá vendo? Ó, eu apresento quem é o Hugo Achugar, ele é uruguaio, crítico. Faço no primeiro parágrafo, abuso do segundo aqui para falar sobre a obra e o autor, tá? Mais adiante, então, eu vou fazer o movimento de diálogo com esse autor, eu vou falar e explicar um pouquinho dos conceitos que ele utiliza naquele capítulo, naquele trecho, naquele texto, tá? E aí eu vou dialogar com outros escritores. Percebam que eu trago outros autores aqui. Pode numa resenha? Pode. Eu posso colocar exemplos da minha vida, do meu cotidiano? Pode. Posso trazer cantores? Posso. Posso trazer outros autores? Pode. Contanto que esse diálogo seja muito bem costurado, essa referência tenha um diálogo muito próximo com esse autor e que você faça poucas aberturas para outros autores, porque o fundamental da resenha é o texto primeiro, é o texto para ser resenhado, tá bom? Então, nunca perder isso de mente. Ele é o foco, é o principal, tá certo? Bom, mais adiante eu vou trazendo outros, né? Outros diálogos, outros exemplos. E nessa resenha especificamente, certo? Eu não coloquei a referência dos textos que eu usei na referência, porque isso aqui é só um trecho, mas na resenha publicada na revista, tem lá as referências que eu utilizei para o diálogo, tá certo? Bom, nessa conclusão, então, só para a gente finalizar, na conclusão da resenha, é sempre bom que você coloque, faça uma retomada, né, uma síntese, uma enxugada, uma condensada da principal ideia do texto. É sobre exatamente o que aquele texto, certo? Bom, aqui, ó. Na verdade, o que perdura e perpassa todo o texto de Achugar são questões que nos levam a pensar e repensar a questão da identidade. Então, o central no texto do Achugar é a questão
da identidade, né? E aí, muitas das questões apresentadas não foram respondidas e talvez nem fossem para responder, mas para instigar o pensamento crítico. Aqui eu já faço a minha indicação de leitura. Quem quer fazer um pensamento crítico, né, leia o Ashugar. Perceba que é sutil, né? Eu fiz essa indicação de maneira sutil. Então, tem uma explorada no template de resenha, porque a próxima atividade para ser entregue é de resenha, tá certo? E é uma resenha da Chimamanda, né? Que acho que a Aline colocou lá também no grupo, né, a transcrição e tal, mas vale a pena assistir o vídeo, dar uma assistida no vídeo, vai para a transcrição, para poder entender melhor o que está ali, é bem interessante, tá certo? Bom, isso, eu tinha outra coisa para falar, sim, eu não esqueci, tá, gente? Eu tô fazendo aquele slide que eu prometi para vocês sobre dicas de gramática, ok? Eu não me esqueci, que foi a penúltima aula, ou a última aula que a gente conversou, e aí vocês me pediram algumas dicasinhas de gramática, eu tô montando uma coisinha simples, tá certo? Reunindo. Tá dando eco aí. Ó, gente, aqui a gente tá trabalhando, a gente vai trabalhar desse jeito, tá? Eu vou sair agora, vou ficar no chat, e o Sérgio vai dar o segundo tempo da aula. Aqui a gente tá dividindo até o computador. Qualquer dúvida a gente vai conversando no chat agora, tá? Oi, pessoal. Bom, vamos lá. Eu tenho uma apresentação aqui para vocês, já vou expor, mas antes, um esclarecimento. Quando a gente ministra esse componente presencialmente, até então, a gente sempre tinha um momento de estar esclarecendo sobre como fazer a aplicação das normas de apresentação das normas brasileiras no Word, né? Então, a gente sempre, no laboratório, no trabalho no laboratório, a gente conseguia fazer essas explicações, esses detalhes de como operar o Word para aplicar, enfim, inserir uma nota de rodapé, ver onde mexe em espaçamento entre linhas, margem, etc, etc, etc. A gente avançava, inclusive, em outras coisas um pouco mais elaboradas, como sumário, mas tudo isso a gente conseguia fazer no laboratório, porque todo mundo estava num computador, num desktop, então conseguia efetuar as operações ali tranquilamente. Agora, remotamente fica um pouco mais complicado, até porque a maioria de vocês está com o celular, e fazer essas aplicações fica realmente um pouco complicado, né? Nós estaríamos falando a partir de um layout de trabalho que não seria o mesmo da maioria de vocês. De qualquer maneira, na hora de fazer essas aplicações para tentar cumprir aí as especificações de apresentação dos textos no Word ou em outro editor que estiver utilizando, se tiver dúvida, como a gente sempre fala, é só perguntar, a gente dá um jeito de resolver, tá? De explicar como fazer, tá bom? O importante é que não faça de qualquer maneira, né? Simplesmente por causa de uma dificuldade, e nos pergunte, né? Para poder tirar uma dúvida que houver nessa questão da aplicação das normas da ABNT, tá bom?
Só um momentinho que eu vou fazer a apresentação aqui agora. Nós vamos falar sobre a produção de texto de modo geral, tá? Vejam bem, acredito que muita coisa que eu vou falar aqui vocês já ouviram em algum momento ou outro. E, peraí, deixa eu colocar a apresentação. Tá aparecendo? Uhum. Tá. Em algum momento ou outro, de modo que isso aqui vai fazer, talvez, refrescar a memória de muita gente, né, e talvez trazer algumas dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum ponto dessa apresentação, como a gente sempre tem falado, coloca aí no chat, ou então abre o microfone e fala, tá bom? O importante é não ficar na dúvida. E se surgir dúvida posterior, da mesma forma, é só perguntar, tá ok? Então, vamos lá. Eu considero que escrever, produzir um texto, fazer eu digo, colocar suas ideias, comunicar alguma mensagem através da escrita, seja algo realmente muito difícil. Acho que não é uma coisa que a gente aprende a fazer muito rapidamente, né? É preciso um esforço pessoal nesse sentido, de tentar superar as suas limitações, as suas dificuldades, seja elas quais forem, né, para que se produza um texto que comunique. O mais importante é a gente conseguir comunicar as mensagens que a gente tem. Claro que existem outras coisas que são importantes. Quando a gente está falando de texto científico, cumprir as normas de apresentação, ter referências de padronização é algo importante também. Mas nada mais importante do que você escrever algo que para uma outra pessoa, para outras pessoas que, quando lerem, consigam entender aquilo que você escreveu. O texto, portanto, a produção de um texto, ela é um tipo de ação comunicativa, ou seja, você quer quer comunicar alguma coisa. Isso é muito importante, porque às vezes tem gente que escreve sem pensar inicialmente no que quer comunicar, que mensagem quer transmitir. Simplesmente senta para escrever. E aí realmente fica um obstáculo grande, porque você começa a escrever aleatoriamente, tem grande chance de sair um texto que não vai comunicar nada, que vai ser um conjunto aleatório de palavras e que não vão ter sentido, né? E vai ser muito confuso. Então, o mais importante é que a gente pense, né? Principalmente pense no início o que você quer comunicar. E isso vale para todos os momentos do texto. Quando a gente vai escrever uma frase, é importante a gente saber o que a gente quer dizer com aquela frase, né? Então, esse hábito de você escrever e sempre correlacionando com aquilo que você quer comunicar é algo fundamental para que a gente tenha um texto que comunique, que seja lido e entendido, né? E essa ação comunicativa, portanto, ela tem que estar investida de um propósito, ou seja, eu quero comunicar algo, eu quero transmitir determinada mensagem para um determinado receptor, né, ou para um determinado público, e esse público precisa entender aquilo que eu quero comunicar. Então, só para esquematizar aí, nós temos uma ação comunicativa, você está escrevendo é o emissor, o texto escrito, né, é a forma da mensagem que você está criando, tudo, e isso vai ser lido por um receptor, por uma outra pessoa, ou por um público, né, para mais de uma pessoa. E tudo isso está dentro de um contexto, que é o contexto em que você se encontra, o contexto naquele momento em que você está elaborando aquela mensagem. Isso precisa ser considerado. Quando a gente faz a leitura de um livro, de um texto qualquer, por exemplo, vocês estão lendo um texto, estão fazendo um fichamento, depois vão assistir ao vídeo da Chimamanda e ler talvez aí a transcrição que a Aline colocou, e também precisam considerar em que contexto isso está sendo colocado pela Chimamanda, para que a gente possa ter digamos, uma interpretação mais precisa, mais coerente daquilo que ela coloca, tá? Se a gente não considerar um texto, olha o que esse pensador colocou aqui, um texto fora do contexto serve de pretexto para viver de qualquer jeito. Em outras palavras, se a gente não considera o contexto, podemos estar falando abobrinha, podemos estar falando do jeito que a gente quiser, e tirar a interpretação que a gente quiser. Então, no fundo, não é isso que a gente pode fazer isso no dia a dia, a gente pode exercer a nossa liberdade de expressão e falar o que bem entender, no momento que quiser,
tirar as frases do contexto que quiser para fazer a título de uma piada, ou até, enfim, para convencer alguém em determinado momento, mas quando a gente trata de texto científico, a gente não pode fazer isso, a gente precisa considerar os contextos, né? Porque a escrita científica não é uma escrita aleatória, é uma escrita que tem um objetivo, né? Leiam essa frase comigo aí, esse pensamento, não é só uma frase. Vamos lá. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Parece que não diz nada, né? Parece que fica um embolo só, uma coisa que não tem uma mensagem a ser comunicada. Mas vamos colocar isso dentro do contexto em que foi falado, se a gente considerar quem falou, Paulo Freire. Ou seja, Paulo Freire está falando do processo de ensino-aprendizagem, está falando de um contexto de sala de aula, onde você tem um processo educativo, um processo de formação em andamento. E ele está falando isso numa perspectiva de interação, onde você tem a pessoa que está lá como professor e que vai transmitir, né, vai transmitir informações, digamos, conduzir um processo de construção de conhecimento, vai provocar o seu aluno, ou aquele conjunto de alunos, e nesse processo começa a fazer todo sentido quando ele diz que quem se forma, né, reforma ao formar, ou seja, o professor, quando está ali, ele está formando, mas ele também reconstrói a sua formação, porque ele aprende, né? Ele forma e, ao mesmo tempo, aprende, né? E isso dá enquanto ele forma, né? Esse processo de aprendizado, em que ele reforma o seu pensamento, ocorre enquanto ele forma o outro, forma o seu aluno, né? E o aluno que é formado, que forma-se, ele forma ao ser formado, ou seja, ele está num processo de interação, ele está aprendendo e, ao mesmo tempo, possibilitando que o próprio professor aprenda. Então, esse processo interativo quando a gente pensa o contexto desse pensamento, ele começa a ficar coerente, ele começa a fazer sentido. Se tirar desse contexto do processo educativo, isso que o Paulo Freire falou aqui não vai ser entendido de forma nenhuma, não tem como você entender isso. A produção do texto, portanto, é uma ação complexa, que mobiliza e depende também de competências e saberes que a gente aprende ao longo da vida, com as pessoas, em leituras, nos estudos e em outras situações, em diferentes outras situações. A gente mobiliza e aprende para produzir texto enquanto lê, a gente aprende enquanto sente, né? Existe uma série de situações em que a gente capta, interpreta, sente, e as informações que vêm do ambiente, que vêm de outras pessoas, tudo, a própria religião, né? Existem, portanto, várias fontes aí de saberes, né, que a gente entra em contato ao longo da vida, e tudo isso vai nos formando, vai constituindo quem nós somos. E na hora de produzir um texto, não tem como se desfazer disso, né? Todo esse aprendizado, tudo que a gente pensa é mobilizado. E muitas vezes aquilo que a gente aprende, os valores que a gente aprende, muitas vezes pode significar uma certa obstrução na hora de produzir um texto, porque você muitas vezes está escrevendo ou está lendo sobre algo que leu, que não acredita, né? Então, isso tudo acaba sendo mobilizado na hora que você está escrevendo, e é importante que a gente considere essas questões, né? Daí o fato de que a produção de texto ser algo realmente complexo. Complexo não quer dizer necessariamente complicado, né? Complexo quer dizer que é algo que tem uma série de fatores, uma série de variáveis que precisam ser consideradas. Produzir um texto não é um ato simples de sentar numa mesa, pegar uma folha de papel, pegar o computador e começar a digitar. Nós sabemos que não é assim. E aí vocês começam a ver o porquê que é tão difícil, porquê que muitos de nós, principalmente quem está começando, senta para escrever alguma coisa e não consegue escrever, fica ali, dá aquele branco, fica numa barreira, não consegue colocar no papel.
Então, no fundo, a gente tem que aprender como fazer, como superar isso aí, tá bom? A ideia aqui é que a gente possa dar algumas dicas para que vocês possam, aos poucos, ir superando isso, né? Para produzir um bom texto, é claro, a leitura é indispensável. Gente, uma cabeça vazia, uma cabeça que não sabe, não tem informações sobre um determinado tema, não tem como você escrever sobre ele. Não tem, tenta escrever alguma coisa sobre algo que não sabem, sobre algo que não tem nenhuma informação, né? Então, a leitura nos alimenta de ideias, de questionamentos, de possibilidades de interpretação, né? A leitura fertiliza e fortalece algo que é fundamental, tanto na leitura, né, porque a própria leitura mobiliza isso, a gente interage com a leitura usando a imaginação, como também ela é fundamental como um processo de produção do próprio texto, né? E é importante, vejam ver essa frase aqui, que ó, talvez alguns saibam quem a disse, né, a quem ela pertence. Então, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu diria que ela não só é mais importante, como ela é um tipo de conhecimento, é uma forma de produzir conhecimento. Mas quem disse essa frase foi ninguém menos que Albert Einstein, né? Para vocês verem o valor que ele atribuía à imaginação. Alguns passos básicos para quem está começando, né? Isso aqui não é uma receita, isso aqui é só um processo, uma ideia de como que a gente pode começar a superar alguns obstáculos na hora de escrever. Então, planejar é sempre algo importante. Então, você vai escrever um texto qualquer que seja, você precisa ter um objetivo com esse texto. Eu quero escrever esse texto para quê? O que eu quero fazer com essa escrita? Esse texto vai servir para quê ou para quem? Que mensagem eu quero transmitir? Dependendo do objetivo, dependendo do tipo de mensagem e tal, você opta por um determinado tipo de texto, né? Na academia você tem vários tipos, vários gêneros textuais. Então, dependendo do que você for escrever, você opta por um determinado gênero. Você definir em cada segmento do texto que ideias principais e que ideias secundárias você quer passar. Ou seja, é como você elencar tudo aquilo que você quer transmitir e mais ou menos definir quais são as mais importantes e quais são aquelas que não são, né? Organizar um plano de redação. Bom, eu faço isso desde quando eu aprendi essa ideia do plano de redação, eu faço isso até hoje. Toda vez que eu escrever um artigo sobre qualquer tema, é claro, a primeira coisa que eu faço é ler bastante, o máximo possível sobre o tema, para exatamente fertilizar o pensamento, né? E aí sento para fazer um pequeno redação. O que eu vou escrever primeiro, o que eu vou escrever segundo, terceiro, quarto, e assim vai, né? É uma forma de organizar o pensamento. E organizar para a escrita. A escrita propriamente dita, ou seja, seria basicamente colocar esse plano em ação, né? Executar o plano que foi feito, o plano de redação que foi feito. Nesse momento, é claro que nem sempre o plano sai, a escrita sai de acordo com o plano que foi feito. O plano é apenas um ponto de partida. E na escrita, às vezes, vale muito mais o como você, naquele momento, está sentindo, né? Então, tem muita gente, eu conheço algumas pessoas que, no momento da escrita, escreve tudo que vem na cabeça, como um brainstorm mesmo, vai pensando, vai colocando, sem necessariamente fazer um plano, né? E aí depois que escreveu, veio todas aquelas ideias, colocou tudo aquilo para fora e foi escrevendo, depois vai organizando. É importante entender o seguinte, que não, como eu disse no início, não há uma receita para isso, não precisa planejar para depois executar. Às vezes, você pode inverter esse processo, né? Escrever primeiro e depois organizar. Você tem que descobrir como é a sua forma de lidar com isso, né? E desenvolver uma forma de trabalhar que vai ser sua, né? Então, não há muito uma regra absoluta de que isso tem que ser feito. Agora, e no final, depois eu escrevi, o que eu faço? Eu faço uma revisão. A revisão
é nada mais do que você verificar o que foi escrito quanto ao cumprimento do propósito inicial de comunicar, quanto à correção do texto, se os parágrafos estão bem estruturados, se são coerentes, se o texto tem coesão, se, enfim, ele comunica aquilo que você se predispôs a comunicar, né? É importante que aqueles três, entender, repetindo aqui, que os 3 passos anteriores de planejar, escrever e revisar, eles não obedecem a uma ordem lógica sequenciada, tem que ser desse jeito. Não, a gente coloca inicialmente que é assim, mas como eu disse e reitero aqui, vocês têm que descobrir como é a sua forma melhor de trabalhar o texto. Agora, para quem está começando, o plano é importante, né? Você começa a planejar, mas depois você supera o próprio planejamento ou acaba definindo uma forma de fazer isso. O mais importante é não deixar de lado aquela ideia de que o texto você tem que escrever o texto com um propósito, tem que comunicar alguma coisa, tem que estar preocupado em como ele será entendido, ok? Alguns deslizes comuns na produção textual, né, que a gente comete, a gente vê muito, e eu tenho certeza que em alguns, nos fichamentos que vocês vão nos entregar, nas resenhas que vão nos entregar, isso vai acontecer. Então, já aproveitem aqui as observações para, de alguma maneira, dar uma revisada naquilo que escreveram e, quem sabe, eliminar esses deslizes que são muito comuns. Uma coisa que é muito comum para quem está começando são os períodos longos. Vai escrevendo e vai escrevendo, e esquece que tem que pontuar as ideias, que tem que finalizar o pensamento. Você escreve uma ideia, mas não completa ela, porque em seguida vem uma outra, e você não termina a primeira, nem a segunda, e não acaba não terminando nenhuma ideia, né? E depois quer retomar lá na frente e vira um texto bastante confuso, com várias lacunas, com passagens truncadas, e aí realmente perde todo o caminho, né? E aí fica com dificuldade de saber se deve passar para outro parágrafo, se não deve passar, e assim sucessivamente. Vira um texto que acaba não comunicando de forma satisfatória aquilo que você queria. Daqui a pouco nós vamos ter um exemplo disso, de período longo, para vocês verem. Então, o período nada mais é do que pode ser uma frase ou um conjunto de frases que deve conter um pensamento completo. Então, a ideia é uma dica, gente, não é sempre assim, né? Mas uma dica para quem está começando: quando vocês pensarem em escrever algo, uma ideia, comunica ela numa frase e termina essa frase e pontua, começa outra. Então, tenta colocar sempre períodos curtos, onde você vai colocar um pensamento completo. De quem? Seu. Né? Você está pensando em comunicar alguma coisa ali naquela frase, ou em 2 ou mais frases, completa o seu pensamento, pontua, inicia outro, e assim sucessivamente. Né? Outra coisa que é muito comum, né, para quem está começando a escrever, é escrever do jeito que fala. Isso é comum, é um deslize que acontece mesmo, e obviamente nós vamos procurar mostrar isso, e a ideia é que vocês, na hora de escrever, né, pensem muito em que essa forma de se expressar, de se comunicar, ela não é exatamente da mesma forma que na forma oral, né? Então, essa oralidade presente na escrita é uma coisa que acontece mesmo, né? E a questão da ortografia, que é talvez o bicho-papão de muita gente aí, que é a questão da gramática, não só a ortografia, mas a gramática, de modo geral, pontuação, acentuação, etc., que acaba sendo também onde a gente comete, todos nós, né? Não é só quem está começando, se a gente não cuidar, não pedir para outra pessoa ler, não fazer uma revisão atenta, uma releitura, né? A gente acaba deixando passar uma série de erros ortográficos, né, e outros tipos de erro. Erros de concordância, seja de número, seja de gênero, é um deslize muito comum, gente, mas é muito comum. Inclusive, muitas vezes, na própria oralidade, passando para a escrita, a pessoa costuma falar, né, sem fazer a concordância de número, por exemplo, e ela acaba, na escrita, fazendo a mesma coisa. Ou, pelo menos, não percebe que não fez a concordância correta. Erros de regência verbal, que é algo que é bastante complicado
mais difícil na nossa língua, no português, que é você saber como é que os verbos, que tipo de preposição que ele pede, e às vezes essa preposição pode mudar conforme a situação. Então, é realmente complicado dominar tudo isso. Agora, o mais importante é sempre estar passando para outra pessoa a ler e sempre estar se atualizando nisso e buscando as informações quando for necessário, né? Nesse sentido, a leitura é também fundamental para que a gente tenha uma escrita correta, porque na hora que você está lendo, você aprende novas palavras, então você enriquece seu vocabulário, né? Você aprende também a fazer essas concordâncias naturalmente, né, a partir da leitura. Então, a leitura, de certa forma, ela vai fazendo com que a gente, se tiver essa preocupação, aos poucos vai aprendendo a escrever corretamente, cada vez mais corretamente, né? Fazer a leitura e a releitura do texto que produziu, tá, é fundamental. Quantas vezes você deve reler o texto que escreveu? Quantas vezes você puder. Mas existe um limite para isso, né? A gente, quando está escrevendo, começa a reler o que escreveu, chega um momento que você pode reler quantas vezes você quiser, que você não vê mais nada, você acha que o texto está totalmente correto, não tem mais nada. Engano seu, você simplesmente não está vendo os erros, né? Essa é a hora em que você, por exemplo, uma ideia é que outra pessoa leia, né? Que outra pessoa leia o seu texto, e é muito interessante que às vezes a outra pessoa lendo, ela descobre um erro exatamente no título do seu texto, lá no título, logo no início do texto ela já vê um erro que você não conseguia ver, né? Mas fazer a leitura e a releitura do texto que produziu, e principalmente, vocês não devem esquecer desse ensinamento aqui, que foi dita por uma pesquisadora, da área da literatura, renomada, né, muito conhecida, não sei se vocês a conhecem, que ela diz o seguinte, que o texto precisa descansar. E de quem? O texto precisa descansar por quê? Precisa descansar de você mesmo, né? Não é só você que precisa descansar, o texto precisa descansar de quem está escrevendo. Então, você tem que deixar ele descansar, deixa ele dormir, deixa ele um tempinho, esquece dele, mexe depois. Por isso que a gente sempre fala que quando vocês tiverem prazo para cumprir uma escrita de texto, faz com antecedência, porque, gente, é impressionante, você escreve o texto hoje, relê o texto, releu, deixa ele 1, 2 dias sem pegar nele, e pega novamente. Vocês vão ver que a sua vista, né, que as suas vistas cansadas, que não conseguem mais ver nada do texto, se renova, né? A acuidade visual retorna e você consegue perceber coisas que você não percebia antes, né? Então, esse ensinamento fantástico, né, que o texto precisa descansar, como eu disse, foi dito por uma literata, né, de renome, que eu não sei se vocês conhecem, professora Valesca Martins. Algumas recomendações em relação ao texto científico, né? As anteriores foram de uma forma geral. Agora, em relação ao texto científico. Gente, em texto científico, nunca afirme nada sem ter uma base, sem ter algo que respalde, que dê base para você afirmar. Eu não posso afirmar nada se eu não tiver alguma coisa que sustente isso, em que eu possa me apoiar, tá certo? Então, as afirmações não podem ser soltas, elas têm que ter um fundamento. Essa é uma preocupação fundamental num texto científico. Por isso que tem que citar todas as fontes. Tudo que você escrever, seja de onde vier, né, se não for pensamento seu, autoral, original, inédito, né, se vem de algum autor, vem de algum conjunto de dados, você tem que citar a fonte. Isso é muito importante, né? E evitem. Eu sei que tem algumas situações em que o etc. é a única coisa que entra ali de uma boa. Mas, em geral, é bom evitar colocar esse termo no final, tá bom? Porque muitas vezes ele pode acabar sendo assim. A pessoa está lendo, olha, eu quis dizer que tal coisa acontece assim, 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 assado e tal. Aí, no final, ao invés de você terminar, você coloca o etc. e fica parecendo que é assim. E tudo que é de bom, e tudo que aparecer. Ou seja, você não precisa a ideia, não dá uma precisão, não dá uma ideia de que
tem um conhecimento sobre aquilo, então deixa uma abertura muito grande. Então é preciso ter cuidado no uso do etc, tá bom? Não que não se deve usar, não é isso. A gente precisa ter um cuidado nisso. A gente não pode usar isso de uma forma indiscriminada, de qualquer maneira. E, da mesma forma, essas expressões, isso é muito comum. Fala assim, sabe-se que tal coisa é assim. Pesquisadores afirmam, especialistas afirmam. Isso foi afirmado em outras pesquisas. A gente coloca as coisas soltas, sem precisar. Tem que se evitar esse tipo de expressão, né? Quando vocês estiverem escrevendo um texto científico, tá bom? Sabe-se quem sabe. Quem é que sabe-se? Porque o sabe-se indefine o sujeito. Então, mas a gente tem que definir. Quem é que sabe? Né? Que pessoas sabem? De quem você está falando? Pesquisas afirmam. Quais pesquisas? De que pesquisas você está falando? É importante dizer sempre quais, especificar. Evitar ainda imprecisão temporal, né? Isso é comum também. E alguns termos que a gente usa e às vezes ficam bem colocados, mas se usados sem uma preocupação com a questão do tempo, do período que se está falando, pode acabar sendo algo que traz, que compromete o texto. Então, o atualmente, eu uso muitas vezes quando escrevo atualmente. A Valesca também. Hoje em dia, nos dias de hoje, a gente usa essas expressões. Agora, a gente precisa só ter cuidado, em se tratando de um texto científico, essas expressões podem levar a uma imprecisão temporal. E isso comprometer aquilo que você está dizendo. Porque, de repente, a pessoa pode se que está lendo o seu texto, perguntar assim, mas peraí, atualmente é quer dizer exatamente a partir de quando? Né? Hoje em dia, essa expressão é imprecisa. Quer dizer que é hoje ou é um período maior? É esse mês ou é esse ano? O que é esse hoje em dia? Né? Então, é importante entender que não é que não pode usar, você só tem que ter ciência de que elas são imprecisas. Então, dependendo da situação que você está dizendo, elas podem caber muito bem. Dependendo, não. Elas vão comprometer o seu texto do ponto de vista científico por conta da imprecisão que elas carregam. Outra coisa, juízos de valor, que são, na verdade, julgamentos baseados em posicionamento pessoal. O que é um juízo de valor? A pessoa se depara com uma situação, por exemplo, num processo erosivo, vamos dizer que alguém está trabalhando fazendo uma pesquisa na área ambiental, e se depara com um córrego altamente erodido, com muito assoreamento, muita areia, onde já não tem mais quase peixe, e ela fala, olha, nossa, a situação ambiental aqui está terrível, a situação ambiental que eu verifiquei hoje está pela hora da morte. Gente, expressão terrível, pela hora da morte, comunicam muito bem no dia a dia, comunicam muito bem do ponto de vista geral, né? Do ponto de vista do senso comum. Né? Terrível, todo mundo entende o que é, né? E dependendo da entonação que você usa na oralidade, entende melhor ainda, nossa, terrível. Mas quando se trata de um texto científico, juízos de valor não devem ser colocados, exatamente porque elas não nos dizem, não dizem exatamente o que é. Então, terrível em que sentido? Terrível pode ser para você, para outra pessoa pode não ser. Né? Pode não ser tão terrível quanto é para você. Então a gente começa a entrar numa jogada de gradação do quanto terrível é. E aí não é o caso, certo? Então o mais importante é que a gente descreva o mais objetivamente possível aquela situação e deixe para quem vai fazer a leitura julgar se é terrível ou não, em que medida é terrível ou não. Mas você, na verdade, apenas descreve a situação, coloca o seu posicionamento baseado nas informações. Tá? E evitar o juízo de valor, tal coisa é boa, tal coisa é fantástica, tal coisa é extraordinária. Essas expressões que comunicam bem no senso comum, no texto científico, elas comprometem. Né? Ainda, olha outra expressão que se deve evitar. Antes de mais nada, o que isso quer dizer? Antes de mais nada, parece que é assim, em primeiro lugar. Então, no fundo, é uma expressão que, se você coloca, ela não diz nada, né? E se for retirada, não muda a situação, quer dizer, ela não acrescenta nada. Então, outra coisa no texto científico é isso. Se uma frase, uma palavra, uma expressão não acrescenta, se ela for retirada e não mudar nada, então é porque ela não tem que estar ali. Né?
A repetição de palavras ou ideias, é muito comum isso acontecer no texto, a gente se depara muito com isso, né? Às vezes a gente escreve, não se dá conta de que está repetindo palavras, e aí vem uma releitura, outra pessoa lê, e aí começa a mostrar para a gente, olha, aqui você repetiu palavra, que essa ideia você já disse no parágrafo anterior, então isso é comum, né? E às vezes a gente que escreve não percebe, outra pessoa que lê que vai perceber. Na minha opinião, um texto científico não é para você estar colocando sua opinião no sentido de ser um posicionamento sem mostrar argumentos, sem mostrar dados. Você pode até expressar uma opinião e ela vai deixar de ser uma opinião porque vai ser uma afirmação, né, baseada em argumentos, baseada nos dados. Na medida em que fizermos isso, nós só não estamos colocando o nosso posicionamento, mas nós estamos fazendo isso baseado nas informações. E aí deixa de ser opinião. Então, esse tipo de expressão realmente não se deve evitar no texto científico. Olhem esse texto, vamos ler comigo aí. Olha a ideia do período longo, tá? Eu fui à loja comprar feijão e outros ingredientes para fazer aquela feijoada. E queria convidar todos os meus amigos para provarem a minha feijoada. Mas o problema é minha mãe, que não gosta de muita gente em casa. A casa fica uma sujeira só, e depois é ela que tem que limpar. Acho que ela tem razão, a galera só quer se divertir e ninguém quer ajudar a limpar. Eu tenho certeza que todo mundo entendeu a mensagem aqui, mas vejam que ela está... É um período só, né? Começa lá no eu e termina no limpar. Se a gente for ver assim, você não sabe quando você deve parar, você pode perder, muitas vezes, uma ênfase que a pessoa escreveu queria dar, ou deu na hora de pensar, mas na escrita isso não aparece, né? Então, vamos ver alguns erros aí que acontecem, né? Vamos ver o mesmo texto aqui, escrito de outra forma. Claro que depois vocês olhem, comparem os dois textos com essa apresentação, tá? Mas lá você tem problemas de acentuação, você tem problemas do verbo que não está no infinitivo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu fui à loja, esse A tinha que estar craseado, lá não está, né? Comprar feijão e outros ingredientes, lá está só outros ingredientes, né? Para fazer aquela feijoada. Não completou a informação? Eu fui à loja comprar feijão e outros ingredientes para fazer aquela feijoada. Completou. Ponto. Né? Podia pôr uma vírgula aí e continuar? Até poderia, mas para quem está começando, completou a ideia, para aí e começa outra informação, outra mensagem. E queria convidar todos os meus amigos e parentes para provarem a minha feijoada. Completou? Você não queria convidar para provar? Completou a ideia. Para novamente e continua outra mensagem. Né? O problema é minha mãe que não gosta de muita gente em casa, porque a casa fica uma sujeira só, e depois é ela quem tem que limpar. Né? Então, observem que a pontuação está indo de acordo com aquilo que você quer informar, daquilo que você quer dizer. Né? E é importante isso, a gente ouve muitas vezes falar que a vírgula é para você dar as pausas para a respiração, não é nada disso. A vírgula é exatamente para ver quais são as intenções com o texto, a pontuação é para isso, para você trabalhar o texto a partir daquilo que você quer comunicar. Então, você usa a pontuação exatamente para isso, né? Para que a pessoa entenda a sua informação, entenda as ênfases que você quer passar e não confunda as informações que você quer passar, tá bom? Depois vocês comparem, vocês vão ver que tem vários pontos aí onde houve correção, tá bom? A ideia é essa. Olhem só, vocês já ouviram falar de gerundismo, né? Tem muita gente que sofre disso. Felizmente, parece que esse grupo aí não, mas existe uma clínica em São Paulo especializada nisso, viu? Para tratar o gerundismo. E é interessante, depois se alguém quiser, eu posso informar, dar os contatos para ir lá se tratar. Mas enfim, tá aqui, ó. Querendo chegar rápido, não está errado. Optei por pegar não está errado. Mas aí a gente pode evitar esse querendo aí. Né? Fica uma frase esquisita e tal. Ela comunica, não dá para entender, ela não estaria errada, mas é uma outra forma de se falar. Então, coloquei aqui duas
possibilidades de escrever a mesma ideia sem necessariamente usar um gerúndio, né? Olhem essa outra aqui, ó. Isso aqui acontece, são equívocos que se cometem muito comumente com a questão da regência não, da concordância de gênero, né? E de número também. Feito as avaliações e corrigido a prova. Comunica? Comunica. Quem é que não entende isso? Entende. Mas a gente precisa escrever pensando nessa questão das concordâncias, né? Então, pode parecer esquisito, feitas as avaliações e corrigida a prova, mas é assim que a gente deve concordar, em número e gênero. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tenho certeza que depois vocês olhando, alguma coisa vocês vão entender melhor, né? E se acontecer de ter dúvida, nós estaremos à disposição, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Tem alguém me ouvindo? Receita de bolo. Não? Sim. Sim. Eu adoraria ouvir as vozes de vez em quando, viu? A Aline está perguntando se vai deixar os lives no cigarro. Sim, eu vou colocar, inclusive eu vou colocar os anteriores que eu não coloquei porque está na gravação da aula, mas eu vou colocar separado lá sim, pode deixar. E fica melhor para vocês, inclusive, nesse caso, né, dessa de hoje, trabalharem, revirem, né, reverem os slides e as informações que eles contêm. Claro, deixarei sim, pode deixar. Aliás, vou enviar aqui no grupo também, tá bom? Nem comentário, tá tudo certinho, tudo tranquilo, nenhuma dúvida. Ok, então. Sim. Então tá, gente, se não tem mais uma dúvida, aparecendo, vocês, né, entrem em contato com a gente, tá bom? Não esquecer que o fichamento é até amanhã, né? Não recebi nenhuma, aliás, recebi uma única pergunta sobre dúvida, aliás, duas, né? Que foi um progresso, né? Porque normalmente a gente não tem recebido nenhuma, então já recebemos duas perguntas sobre o fichamento, e vocês não deixem de entregar amanhã. Vocês podem tanto postar no Cigar, tá lá, tá? Como podem enviar por e-mail, ou para a Valesca ou para mim, e a mesma coisa pelo WhatsApp. Não enviar no grupo, enviar diretamente para um de nós dois, tá bom? Em Word editável, ou seja, em arquivo editável, não envie em PDF. Por que não? Porque a gente consegue, como a gente vai fazer a correção, vamos devolver para vocês, no Word a gente consegue trabalhar mais com comentários, com anotações, com marcações, para poder indicar, eventualmente, alguma passagem confusa ou alguma correção a ser feita, tá bom? Então, envie em arquivo editável e não em PDF, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês e até a próxima semana, ok? Como é que para a gravação? Eu paro.